Começando o 18º Convidado Convida, hoje com a professora Ana Cristina. Falamos sobre direito, sobre mentira. Qual é a ligação entre direito e mentira? Você sabe? Vamos ouvir sobre isso e principalmente sobre amor. Amor ao trabalho, amor ao próximo e amor a si mesmo. Então vamos ouvir que tá muito bacana. Direito tem a ver com mentira? Mentira? É, com mentira? No inglês tem, né? Lawyer. Olha só. Liar. Pode fazer essa lawyer, liar. Só que o direito é verdade, justiça, equidade e amor. É o que eu ensino para os meus alunos. Amor? E que amor pelo que faz. Porque quando a gente ama o que faz e faz o que ama, a gente faz bem feito, certo? Caraca! Caraca! Aí, tá bom, tá bom. Por mim eu já começo e deixo o pessoal que vai chegar ainda. O que você acha? Vamos? Vamos embora? Vamos a gente? Vamos! Então vamos embora, vamos a gente. Te perguntar uma coisinha. Quem és tu, para o pessoal que tá ouvindo agora, porque a gente tá ao mesmo tempo fazendo um podcast e uma live. Então é legal dar aquela introdução de opa, tudo bem? Então vamos ver, vamos lá. Você se apresentaria para mim, que eu não te conheço tanto assim. Quem é você, Ana? Conte para mim. Sim, vamos lá. Sou Ana Cristina Augusto Pinheiro, sou professora, sou advogada, sou mãe de 3 filhos, sou esposa, sou dona de casa, sou educadora. Eu amo o que eu faço, sou uma pessoa de bem com a vida, com uma energia muito boa, com alto astral. E eu penso que a gente pode disseminar essa energia por onde a gente passa. E eu sou... isso aí, né, Caco? Assim, eu sou uma pessoa que oportunizo as pessoas para que elas possam crescer, porque eu penso que se a gente incentiva as pessoas, apoia as pessoas, a gente cresce junto. Né? Uhum. E jamais vai haver uma rivalidade, uma concorrência quando se tem uma colaboração. Então, bom, eu resumi muito breve, né? É isso, gente. Acabou o podcast. Já conhecemos aqui. Tô brincando. Engraçado, a gente conversou ontem, né? O pessoal não sabe disso, mas a gente fez uma pré-live pra ver se tava tudo tranquilo e começou a dar várias besteiras. Cada vez um problema diferente. E a vida é mais ou menos isso, né? A vida é cada vez um problema diferente aparecendo na nossa frente. A gente, de vez em quando, tem que dar uma rebolada e conseguir lidar. O que você acha, assim? Porque conversando com a Jéssica, eu tenho muito, eu vou ser sincero aqui, tá? Eu tenho muito preconceito com o direito, com advogado. Eu tenho medinho, tenho. Mas por quê? Eu acho que é uma coisa da minha família ter tido muito problema com contratos, entendeu? E, assim, ser coisa de bisavó, ser enganado e tal. E aí eu acho que eu acabei pegando isso meio que osmose. Mas assim, a Jéssica disse pra mim que o direito nada mais é do que um conjunto de regras. E regras eu entendo porque eu jogo RPG e é importante ter regras. Mas assim, sendo um pouco mais direto, por que você escolheu direito na tua vida ou foi o direito que escolheu você? Vamos lá. Uma boa história, hein? Vamos lá. Eu fiz vestibular para ciências contábeis porque eu era uma pessoa muito, muito tímida, muito introspectiva. Só que eu fiz um ensino médio, que na época era chamado de 2º grau, em contabilidade, técnico em contabilidade. Uhum. E aí eu falei, eu vou seguir essa carreira de contabilidade, porque eu sou uma pessoa tímida, não vou conseguir falar com as pessoas, e aí direito não é a minha praia. Mas eu tive uma aula de direito no 2º grau, que é hoje o ensino médio, que me chamou a atenção. Mas eu fui fazer direito, eu passei no vestibular para ciências contábeis, para a UERJ, mas eu acabei não seguindo, porque naquela época tinha 6 Gran Rio. Naquela época que eu estou falando, assim, eu tinha 16 anos quando eu prestei o vestibular. E aí eu era muito jovem, não sabia muito o que eu queria, e aí eu acabei indo para o direito. E hoje é uma das coisas que eu mais agradeço a Deus, porque eu fiz o direito. Porque realmente é o que você falou, algumas complicações existem na vida das pessoas por causa de maus profissionais. Isso em todas as áreas, né? Muitas vezes as pessoas se decepcionam por conta de profissionais mau caráter
que tem em todas as profissões, em todos os ambientes e na sociedade como um todo. E quando eu estava no 5º período, meu primeiro filho nasceu. Eu casei aos 17 anos e o meu primeiro filho nasceu. Quando eu estava no 5º período, quase eu desisti, porque cuidar de um filho pequeno e se dedicar aos estudos, e eu fazia inglês também. Então, assim, eu sempre fui muito precoce, mas eu permaneci ali e, como eu te falei, a melhor coisa que eu fiz foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque às vezes a gente também faz escolhas que não são aquelas escolhas, mas a gente só vai saber se a gente passar por aquela situação. Não adianta eu dizer que eu não gosto de determinada coisa se eu não tenho uma experiência em relação àquilo. Então, eu fiz o direito, eu achei um pouco estranho, porque eu não tinha aquela eloquência, eu não tinha aquela vontade de falar em público, de argumentar. E olha onde eu estou, né? Eu sou professora há mais de 25 anos, advogada há mais de 25 anos, eu tenho orgulho de fazer a diferença na vida das pessoas que passam por mim, que o universo permite que eu me conecte, que eu conheça. A Jéssica, por exemplo, ela é minha aluna, foi minha aluna, e estávamos... E eu vou emendando uma coisa... Vamos embora! Vai, não tem isso não, aqui é para conversar mesmo, pode ir. E assim, eu amo ser professora, a Jéssica foi minha aluna, a Jéssica que me indicou para o Caco, né, porque eles têm uma conexão, e nós tivemos uma oportunidade ímpar de estarmos juntas, eu, Jéssica e o pai da Jéssica, e a gente fez ali uma mini constelação familiar no encontro, porque a Jéssica é uma das autoras do volume 3 do livro que eu coordeno, que é um projeto maravilhoso, que oportuniza as pessoas, porque o que eu faço? Eu, para os meus filhos e para os meus alunos, para todas as pessoas que convivem comigo, eu quero ser para as pessoas o que eu não tive para mim. Sabe quando você sente uma falta de alguma coisa ali na sua vida, que, poxa, eu queria ter tido um professor assim, eu queria ter tido essa orientação, eu queria ter tido esse insight, né? Alguém para me dar um toque em relação a isso. E aí eu tento ser essa pessoa, né? Eu procuro ser essa pessoa. Claro que a gente tem falhas, o ser humano tem virtudes e defeitos, mas eu sempre procuro buscar essas potencialidades e trabalhar em cima disso. O direito tem uma parte burocrática? Sim, tem, né? Por conta de leis, mas eu sou inconformada com muitas coisas no direito, com muitas coisas que acontecem no direito, e eu tenho a felicidade hoje de poder atuar profissionalmente na questão dos consensos, na questão de pacificar vidas, de desjudicializar as relações. Por quê? Porque se eu tenho um conflito com você, quem melhor do que nós dois para sentar e conversar e dialogar? E às vezes, quando não é possível que a gente faça isso sem uma intervenção de um terceiro, a gente pode procurar um profissional que seja responsável. É uma questão de mediação, assim? É um mediador? Tipo uma mediação, porque a mediação, ela é justamente essa necessidade que as pessoas têm de fazer concessões recíprocas para que assim elas possam compor conflitos. Porque o judiciário, ele não compõe conflitos, o judiciário impõe. Porque o judiciário, na verdade, é um poder do Estado que exerce a função jurisdicional de dizer o direito ao apreciar duas posições, dois argumentos, dois direitos conflitantes, e aí o judiciário, através do juiz, vai ali julgar procedente ou improcedente aquela ação. Então é muito complicado, até porque o juiz também está cheio de problema. Ele está cheio de conflitos, e ele que vai decidir a vida. É um ser humano, né? É um ser humano também ali. Também, exatamente. E que está ali também suscetível a falhas, a erros. E aí, imagina você colocar a sua vida, a decisão dos teus conflitos na mão desse juiz. Não que o juiz não possa ser confiável, mas é que em determinadas situações fica algo meio estranho. Então, quando eu convenço alguém, o que é o convencimento? É vencer junto. Então, convencimento é vencer juntamente com alguém.
Né? Então, a gente Nossa! procura fazer isso. E eu sou mediadora do Tribunal de Justiça também, Caco. Eu fico Eu tô muito assustado, eu nunca tinha pensado nisso. Pois Muito é, bom! interessante. É igual concordar. Concordar, quando eu concordo com você, eu estou colocando o meu coração com você, juntamente com você. Sim, É concordar, convencer. Então, é isso que é o principal dessa vida, porque a vida aqui na Terra é muito breve. sim, Né? Então, a sim, expectativa de vida é muito breve. Então, o que a gente está fazendo da vida? Né? E a gente leva da vida a vida que a gente leva. sim. E por isso que a gente precisa ser feliz e procurar fazer o melhor, né? Porque as pessoas falam assim: eu vou fazer o possível para te encontrar, eu vou fazer o possível para fazer isso. Não, a gente vai fazer o melhor e não o possível, porque o possível todo mundo faz. Então a gente vai fazer o melhor. Dizendo aí um pouquinho de um clássico aí dos filmes, né? O nosso querido Yoda falando pro Luke, não tem tentar. É fazer ou não fazer. Não tem que tentar. Isso aqui. Entendeu? Mas é engraçado que você vai falando comigo aqui e eu vou vendo ao mesmo tempo que é muito difícil acreditar que você não tinha esse lugar da fala antes e que isso foi uma coisa construída. Eu fico muito interessado pra saber como que você... Porque não sei se foram pessoas que te despertaram isso, a vida acabou fazendo com que você tenha e tivesse que lidar a partir disso, né? Ao invés de partir pro conflito, conseguir ganhar junto. E, nossa, isso é sensacional. Então eu queria saber, porque não necessariamente toda pessoa que faz direito, né? Ela não necessariamente ela nem vira advogado ou necessariamente vira? Não necessariamente, né? Sim. Sim, vira? Não necessariamente. Ah, tá. Ok. É porque tem a prova do OAB. Estou concordando com você. Né? Entendo. É porque tem a prova do OAB e eu fico meio confuso aí, mas, enfim, dá pra você fazer o bacharelado e, enfim, fazer concurso ou algumas outras coisas, né? Mas só tentando chegar num lugar aqui. E não necessariamente precisa dar aula. E você tem esses dois universos dentro de você, né? Sim. E Sim. Como é que isso foi caminhando, assim? A gente já deu pra sentir essa questão do direito, mas eu acho que a parte do como você fala tá muito ligada à parte da aula. Então, como é que foi essa questão da didática? Se é uma coisa que você naturalmente percebeu em você? Enfim, já tô vendo que você já tá... Vai! Caraca, porque, assim, uma vontade de falar mesmo em relação a isso. Em Bem. primeiro lugar, eu vou falar para você que, assim, nem todo mundo que conclui o curso de Direito, que se torna bacharel em Direito, vai advogar. Uhum. Mas precisa ter a carteira da OAB para poder fazer alguns determinados concursos, e aí a carteira da OAB, que todas as profissões deveriam ter uma aferição do conhecimento, principalmente médico, engenheiro e advogado, porque você vai lidar com vidas, e aí é necessário que a pessoa esteja ali preparada, né? Até porque muitas instituições... bom, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas às vezes nem sempre é o melhor profissional que se forma ali. Então, a pessoa tem que ter a consciência de que ela tem que fazer por onde, porque se ela não fizer, quem fará? Então, esse é o primeiro ponto. E o direito, ele abre um leque para delegado, juiz, promotor, defensor e tantas outras profissões que dependem de ser bacharel em direito ou de ser advogado, de obter a carteira da OAB. E, às vezes, sabe o que eu vejo também, antes de entrar aí na questão da didática, do magistério superior, que algumas pessoas falam assim, eu quero ser juiz. Mas ela, na verdade, ela não quer ser juiz, porque ela quer status, ela quer estabilidade, ela quer um emprego público, mas ela quer realmente julgar a vida de alguém, porque ela não quer... Sabe? É um status mesmo, é um ego quase, né? Oi? É um status, o ego quase, né? Sim, exatamente, né? Então a gente precisa saber o que efetivamente a gente quer, porque às vezes a gente diz que quer isso, mas você nunca experimentou para saber. Então é sempre importante fazer um estágio, você saber como é que atua aquele profissional, o que ele efetivamente faz, para você dizer que você quer exercer aquela profissão. E
a minha história, né, no magistério, eu comecei como professora de inglês. Quando eu fiz 19 anos, eu concluí meu curso no CCAA. Olha só. E aí eu comecei a dar aula de inglês. E eu gostava de ensinar. E quando eu me formei em Direito aos 21 anos. E aí, quando eu tinha 25 anos, eu fui indicada para fazer o mestrado. Aí eu fui fazer o mestrado, não gostei do mestrado, porque eu achava que o mestrado eu ia sair expert em direito, e não é isso. O mestrado é mais uma questão filosófica, que hoje eu compreendo toda essa importância do aspecto filosófico, porque todas as ciências são oriundas da filosofia. Então, quando a ciência não tem nome, quando a ciência não tem nome, ela é filosofia, mas quando tem, ela sai. Isso é muito doido, né? Mas é filosofia porque advém do pensamento. Sim. Então, os pensamentos, eles são os mais diversos possíveis, né? É um universo, assim, infinito, né? Porque o universo é infinito. E aí, por isso, é a filosofia, que é a arte de pensar. É a arte de você colocar para fora aquilo que está no seu pensamento. Porque o que está no nosso pensamento gera sentimento, que gera atitude, que gera resultado. Eu sempre gosto de comentar isso com os meus alunos também, porque se você parar para pensar, tudo começa na nossa mente. Se a gente deixar aquele pensamento, até às vezes ruim, ele vai criar uma raiz e vai para o seu coração. Quando vai para o coração, ele vira um sentimento, e aquele sentimento, se você não tomar cuidado, vai acabar acontecendo uma ação. Tem uma coisa é que aproveitar que a gente tá indo nesse quesito. Tem uma questão na arte cênica. Eu sou formado em artes cênicas, né? Eu sou ator. E tem a questão do... Fazendo até um callback aí com você falou do advogado em inglês ter uma ligação com mentira, mas o atuar em inglês é brincar, é play. E tem muito uma questão... você pode até ver como tem uma questão a pessoa atua, às vezes você vê ela fazendo uma forma e tal, e quando a pessoa tá atuando de verdade é quando é análogo à vida, quando uma criança tá brincando com outra, fingindo que é um super-herói, mas ela não tá, ela é o super-herói ali na hora, sabe? Sim. Então é o personagem que ele incorpora. Sim, né? E aí esse lugar do não ficar no mental. Porque a gente, quando tá numa discussão, quando a gente tá na vida, por mais que a gente seja lógico, a gente tá imbuído de emoção. A gente não tá com um texto na mão sabendo o que a gente vai falar. Então, a gente atropela um ao outro. É isso. Então, é reação. Se a gente não estiver atento com as reações, com como a nossa reação, se a gente não estiver fazendo essa observação tanto do outro quanto de nós mesmos, a gente nunca vai perceber que lá dentro a nossa emoção às vezes está deturpada, está com uma raiz que não é de fato a reação que eu queria fazer. Mas acontece, é natural do ser humano ter reação também. A gente não pode inibir as pessoas de terem reação, mas também não pode simplesmente fazer qualquer uma sem refletir, né? Que é mais ou menos o que tá acontecendo hoje, né? As pessoas estão gritando e ninguém tá ouvindo nada. Mas, enfim. Cara, mas olha só, esse papo é tão longo que a gente poderia ficar aqui madrugada dentro falando sobre isso, né? Porque as reações, elas são os inconscientes, que você às vezes não entende por que você teve aquele tipo de reação. E aí, de alguma certa forma, aquilo está no seu inconsciente. E aí a gente, às vezes, faz alguma coisa e fala assim, caramba, eu fiz isso sem querer. Mas é o inconsciente que está vindo à tona, né? Sim. E esse é o grande mistério da nossa mente, do nosso cérebro, que a gente não usa nem 10%. Né? Mas, enfim, isso é outro papo, outra live que eu adoro, neurociência também. Mas dá para chegar no estudar rapidinho, porque o professor é esse observador da reação. O professor faz essa questão do observar a reação e ensinar. Porque o ensinar não é uma linha reta. A gente não aprende uma coisa e outra e outra e outra. Não, a gente aprende, esquece outra, tem que voltar, aprende lá na frente. Então aí, ó, jogando a bola pra você. Como que foi essa ideia? Ok, o inglês já tem uma ligação com o dar aula. Já tem a questão do mestrado. E ficou meio estranho ali com a questão da filosofia, de que não pensava que... Você se especializou numa área? Isso é uma outra pergunta que a gente pode botar mais pra frente.
E Me aí especializei. você juntou. Quando que foi a primeira aula de direito que você deu? Como é que foi isso? Pô, então, aí é que eu ia entrar Aí, ó. nessa questão aí. Vamos lá. Então, eu É. comecei a fazer um mestrado e tal. E aí eu falei, cara, mestrado, filosofia, ficar falando dos filósofos antigos, eu não curti muito num primeiro momento. Aham. E beleza, eu já dava aula de inglês, mas o inglês é verbo to be, I am, you are, you, né? E aí tudo bem. Aí você vai explicando lá o beabá do inglês e tal, os tempos, né? Past, participle, e os verbos no inglês é tudo super mais tranquilo que no português. E eu sempre fui meio psicótica, né? Com ortografia, eu era uma aluna assim que se eu tirasse 8,5 eu já ficava triste, né? Nossa. Então eu era uma aluna super criteriosa e eu sempre cobrei muito de mim. Os meus pais não cobravam, mas eu cobrava. Olha que E doideira. aí eu não sei por que isso, né? E eu levo a minha profissão muito a sério. E os meus filhos sabem, o meu marido sabem e sabe. E aí eu falo assim que, na verdade, é assim, eu prezo muito por conta de uma infância que eu tive com muitas dificuldades financeiras e por isso eu dou muito valor a cada centavo que eu ganho e a cada oportunidade que eu tenho, eu abraço aquilo assim de uma maneira incrível, né? E aí eu fui convidada para entrar numa sala de aula dia 27 de maio. Olha bem, no meio do semestre, porque um professor havia tido um infarto por conta de um aluno que deu uma cadeirada no professor. Suave. E que precisava de um professor substituto. Tranquilo. Eu nunca tinha entrado em sala de aula antes, numa turma de direito. Na verdade, não era o curso de direito, mas era uma disciplina de direito para uma turma de ciências contábeis. E eu encarei. Eu falei, é agora, é a chance da minha vida. Eu vou encarar e eu vou desafiar o gigante que tem dentro de mim, dizendo que eu sou tímida. E, na verdade, hoje, eu vejo que eu não sou tímida, eu sou introspectiva. Tá? É diferente de timidez. E aí eu sou introspectiva, eu sou uma pessoa que eu sou comunicativa, sou comunicadora, meu perfil comportamental é de executora e comunicadora. E assim, um pouco analista também, eu faço análise de perfil comportamental também. Então, assim, caraca, quando você falou assim, se apresente, né? Eu não falei isso, mas eu também tenho formação em análise de perfil comportamental, em desenvolvimento pessoal e profissional, isso tudo para melhorar e potencializar o meu exercício, tanto na advocacia quanto no magistério. Muito mais no magistério, que eu acho que é uma coisa que eu amo mais. E você leva isso pra sua vida, né? Não tem como desvincular o que você aprende em todas essas áreas da sua vida. E a gente vai pra aí, que a gente não vai ficar só em trabalho, não. A gente quer saber de história de não sei, de perdido em carnaval, a gente quer saber de umas coisas doidas. Vamos lá, mas continuando. E aí eu entrei na sala de aula e assim, encarei a turma, sabe? Assim, eu era super nova, tinha 25 anos, mas eu encarei aquela turma e levei na boa, sabe, assim, fui simpática, fui agradável, fui compartilhando o conhecimento que eu tinha, e assim eu fui conquistando cada um, e eu fui ampliando a minha atuação, e aí foram surgindo turmas, e aí houve uma expansão da universidade em 2001, e aí em 2000, que eu entrei para Estácio, e aí expandi também a minha atuação profissional, mas veja bem, a questão de eu ter enfrentado esse gigante falou assim, eu não vou entrar numa turma que já está em andamento, que o professor teve um infarto que levou uma cadeirada do aluno por conta de uma discussão. Não, isso é muito... como é que você ficou? Você ficou desviando? As pessoas jogavam cadeiras? Como é que era essa aula? Por que alguém fez isso? Ninguém tacou. Só que eu estava doida para saber quem foi o aluno, né? Eu tô doido, tá todo mundo doido, que o chat tá querendo saber, tá todo mundo enlouquecido. E aí, o que acontece? Eu me tornei amiga desse aluno, né? Eu me lembro o rosto dele até hoje. Por quê? Porque quando a gente... Uma estratégia que está lá naquele livro A Arte da Guerra é você conhecer as armas do seu inimigo para se defender. Então, a gente precisa... Não que a melhor defesa seja o ataque, mas a gente precisa se preparar para a guerra.
Estar preparado é tudo. Ah, vou te mostrar isso aqui. Espero que você não tenha nervosinho. Então, eu tenho isso aqui na minha mesa. Por quê? Porque ele me lembra que eu vou morrer algum dia e que tudo passa. Tudo passa. Sabe? E me lembra Hamlet também, que diz exatamente que estar preparado é tudo. E de fato, estar preparado é tudo. Como a gente falou, quando você falou, nossa, vai ter que ficar tudo certinho, vamos fazer antes e antes. A gente pode treinar 1000 vezes, a gente pode fazer. Perdão a palavra aqui, tá? Que eu não falei nenhum palavrão, você tá notando que eu tô direitinho aqui. Mas vai dar merda, a vida é isso, entendeu? A vida é dar merda de vez em quando, acontece, o seu joelho sai do lugar, a coluna dói. Nem fala. E é a partir daí que vem as coisas que aí a gente tá vivendo. Quando a gente esquece que tá vivendo, é quando a gente vive. Quando a gente não nota que o tempo tá passando, é quando a gente vive de verdade. E, assim, o dar aula é isso aí. É quando a gente se distrai, as coisas acontecem. Acontecem. Né? E aí o tempo passa mais rápido, enfim, é uma doideira. Sim. E o mais legal de tudo é quando a gente não planeja, que as coisas acontecem naturalmente, né? Eu adoro isso. Tá? E, claro, eu sou uma pessoa também que eu gosto de ter as coisas organizadas, mas eu gosto das surpresas da vida. Eu gosto de não ter planejado, por exemplo, como a gente aconteceu lá no sábado, no dia 13 de março, né? Que a gente teve a publicação, o lançamento do volume 3, e eu ali fiquei com a Jéssica, e ela falou que o pai dela estava esperando ela lá fora. Eu falei, chama seu pai para cá, e aí começamos a conversar, e acabou acontecendo isso, a gente teve um papo maravilhoso, e é isso, a gente deve se permitir. Né? Então, permitam-se. Eu me permito, e por que eu me permito? Porque eu tenho liberdade, porque eu sou casada com um cara que é meu companheiro, meu parceiro de vida, e que ele sabe disso, que eu já falei para ele muitas vezes, e que é a melhor coisa do mundo, e assim criei meus filhos, e falo para os meus alunos. Liberdade com responsabilidade. É você ser livre para você fazer o que tiver que fazer, o que você quiser fazer, porque é horrível ter alguém no seu pé, e, ao mesmo tempo, ter aquela confiança, aquela responsabilidade de não estar fazendo nada errado. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. E é assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que é possível, de verdade, alguém saber o que é? Ou isso é uma descoberta que vai acontecendo a cada tempo, assim? Eu não sei se eu fui muito claro, porque você... O autoconhecimento que você tá falando? Não, assim, você sabe o que você é. Você sabe, tem certeza absoluta. Você é assim, olha, eu sou isso aqui. Eu não... Sabe, pra mim isso é meio estranho. Então, tem um livro que eu gosto muito, que se chama Eragon, né? E é de dragão, é uma coisa muito doida. E aí... tem um momento que o do mal lá usa um poder boladão, que ele descobre o nome verdadeiro das pessoas. E quando você descobre o nome verdadeiro das pessoas nesse universo, você tem total controle da pessoa. E aí, no final, na última batalha... Calma que eu vou chegar em algum lugar, eu prometo. Na última batalha, o do mal descobre o nome do protagonista, que é o Eragon, o nome verdadeiro dele, que nem ele mesmo sabia. E então acabou. Tudo que lutaram, todos os 4 livros, já era. Tava na mão ali do cara. E aí acontece uma das coisas mais geniais que eu já vi numa história de fantasia, que não foi decidido na espada, no fogo, na magia. Não. Foi o personagem principal entendeu quem ele era, e só por isso ele mudou o nome dele, ele mudou quem ele era. Só de entender de fato quem ele era, ele mudou a essência. Então eu me pergunto se é possível, e aí eu te faço essa pergunta: eu sou isso? Ou é uma mudança constante, um autoconhecimento? O que você acredita? Pois é, o autoconhecimento ele é importante, mas nós não somos seres únicos, né? Assim, somos seres únicos, insubstituíveis, mas nós estamos nos renovando a cada dia, e estamos também sendo o mesmo, mas... Por quê? Porque a nossa essência é única. Eu acredito nisso. A nossa essência é única. Porém, obviamente que com o passar do tempo a gente vai mudando conforme as experiências que a gente vai tendo, a gente vai se fortalecendo. Muitas vezes acontecem algumas coisas que a gente não entende por quê, mas obviamente que tem um propósito, e o propósito é
esse fortalecimento, o autoconhecimento, ele é importante. Eu faço terapia comigo mesma, eu me olho no espelho e eu vejo que eu não sou tão boazinha assim como eu acho que eu sou. Eu já fiz isso várias vezes e converso com meu marido também sobre isso, porque essa semana mesmo eu tive uma reação estranhíssima. E eu não entendo por que eu tive aquela reação. E aí eu falei para ele, né? Eu falei, caramba, que reação estranha. Isso não combina comigo. Mas por que eu reagi daquela forma? Por quê? Entendeu? Porque essa era realmente a minha vontade, entendeu? Mas não é muito... sei lá, é uma coisa estranha. Mas o autoconhecimento, ele é muito importante para que a gente venha a melhorar a nossa autoestima, mas obviamente que não somos perfeitos. Então, acho importante a gente se conhecer mais do que conhecer ao outro, né? Conhece-te a ti mesmo, que é uma frase de Sócrates, né? Que ele fala sobre isso. Sócrates foi professor de Platão, que foi professor de Aristóteles, que foi professor de Alexandre o Grande, e são filósofos da Grécia e da Roma Antiga que são muito importantes hoje, né? E você citou Hamlet, né? Que é Shakespeare também, que eu adoro, e que são, assim, pessoas que são muito importantes para a história da humanidade. Agora, não somos totalmente, não nos conhecemos 100%. Sim. Eu percebo isso. É por conta de reações que nós temos e, na verdade, nosso inconsciente, como a gente falou, ele está permeado de tudo que a gente ouviu, viu, e... A gente nem sabe, né? A gente às vezes nem sabe. Eu tenho uma busca comigo. Essa é boa. Eu vou te fazer essa pergunta e aí você me faz uma pergunta também, tá? Pra não ficar só aqui. Show? Você me faz uma pergunta que você quiser. Quando você era criança, o que você queria ser? Cara, eu não queria morar onde eu morava. Eu não me sentia pertencente àquele lugar. Eu tinha uma vizinha que era advogada e eu achava aquilo impossível para mim. E aí eu falei, cara, será que eu vou ser advogada? E olha só que interessante. Eu falava assim, nunca vou ser professora. Eu nunca vou ser professora, porque eu não tinha paciência com as crianças em si. Eu não tinha muita paciência. Falava assim, não vou ser professora e não vou ter filho. Tenho 3 filhos, sou professora. E eu não queria morar onde eu morava. E, assim, as coisas foram acontecendo na minha vida. E as coisas foram mudando. E, assim, é meio complexo. Mas eu não sei... Porque, assim, não sei se minha mãe está aqui ouvindo. Eu sei que meus filhos estão. Mas, assim, eu não me sentia pertencente àquele lugar. Uhum. Sabe? Assim, eu não nasci para ficar aqui. Uhum. Né? Então, para dar aquela virada. Isso é muito doido, né? Como às vezes a nossa casa a gente não conhece ainda, né? Eu tinha uma coisa com esse quarto aqui. Eu passei muito tempo nesse quarto e eu não me sentia nada bem. Nada bem mesmo, assim. Foram momentos difíceis de ficar, por exemplo... Enfim, teve um momento na minha vida que eu olhei e falei, nossa, se tudo um dia vai morrer, se toda a entropia do universo, um dia todas as estrelas vão parar de existir, pra que eu vou ficar me importando com isso? E eu fiquei muito tempo parado na cama sem iniciativa, sem vontade de fazer minhas coisas. De vez em quando vinha uma... E eu sempre fui muito divertido, comunicativo, então foi muito difícil lidar com isso ao mesmo tempo. E com o tempo eu fui mudando, eu fui me machucando com coisas fora da minha vida e eu fui tendo reações e ações e pegando, né, minha vida na mão e falando, não, eu vou escolher. Quando você começa a escolher de fato, as coisas começam a mudar, né, e aproveitar as coisas que acontecem. E hoje em dia eu olho pro meu quarto e eu me sinto bem aqui. E é muito doido como sei lá, 6 anos atrás era insuportável e hoje é um lugar que eu, no meio de uma pandemia, que eu tô trancado aqui, nunca fiquei tanto tempo no meu quarto, como eu tô me sentindo bem. Então é mais sobre a gente mesmo, né? É mais sobre como a gente tá lá dentro, né? Sim, com certeza. O que a gente é por dentro vai se exteriorizar. Não tem outra maneira de acontecer se não for assim. Né? Então, o meu mundo externo, na verdade, ele só reverbera o que está por dentro.
Então, por isso é que tem gente que está em conflito consigo mesma e ela quer brigar com todo mundo, pode perceber. Mas, na verdade, ela está brigando com ela. Com ela, o tempo inteiro. É isso aí. Entendeu? E aí, quando você aceita isso, né? Aceita a sua história, aceita... e assim, eu honro e respeito muito os meus pais, né? E devo a eles a vida. E, assim, isso é muito importante. Essa honra e essa... vamos dizer assim, o respeito, né? Não precisa concordar, mas você respeitar e honrar. Nossa, isso aí é a sua origem, né? Nós somos o fruto dos nossos antepassados, não tem jeito, é isso aí, né? Das conexões que foram feitas e aqui estamos. Né? E estamos aqui neste dia aqui conversando porque tinha que ser assim. Né? Com então, certeza, assim, isso eu concordo muito. Tem coincidência, eu adoro isso. Vamos pra loucura? Agora é a sua vez de me perguntar. Pode ser uma doideira, pode ser qualquer pode sair dessa seara aqui, a gente tá muito cabeção. Vamos pro nosso lado bobo também, vamos pra uma coisa mais doida. Vai, tem alguma pergunta aí? A primeira que passou, essa aí, ó, acabou de passar, pega ela, vai. Pergunta? Qualquer uma, vai. Pra você? Pra mim, pra vida, pode fazer uma pergunta pra você mesmo, pode ser qualquer coisa. Uma perguntinha. Uma pergunta? Eita ferro. Vamos lá. Enquanto você tá pensando aí, então eu vou falar. Galera toda que tá ouvindo, não deixa de seguir a professora, por favor, no Instagram. Ela vai falar também de links aqui de livros e vários trabalhos que ela também está fazendo e vai estar na descrição do podcast, que também é um podcast. Quem tá na live, por que ele não tá falando com a gente? Calma que depois eu falo. E pronto, acho que eu já dei um tempo aqui. E quem não seguiu ainda aqui, ó, deu follow, dá follow, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Show? Tá aqui embaixo, coraçãozinho lindo. Aperta um coraçãozão. Pronto, vai. Beleza, mas o entrevistador aqui é você, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas essa é a verdade. Olha só, isso aqui não é uma entrevista. É isso que as pessoas às vezes se confundem. Aqui é um bate-papo. Bate-papo. Tá lá, Caco convida. Essa é a coisa, é o convidado convida. Você vai convidar depois pessoas. Também, né? Beleza. Então vamos lá. Você acha importante que uma pessoa que está se relacionando com a outra, ela tenha um bom relacionamento com seus pais? Olha, assim, eu tenho uma família muito diferente. Muito diferente, assim. Os meus pais são casados há mais de 35 anos, o que perto de todos os meus outros amigos, isso é uma coisa muito rara. Todo o resto da família afastou, então eu tenho o meu núcleo familiar e as pessoas que eu chamo família mesmo. É meu pai, minha mãe, meu irmão e alguns pouquíssimos amigos. Então, para mim, é muito complicado. As minhas decisões são muito em volta da minha família. Então, sair totalmente de casa, procurar empregos em outros lugares muito longe daqui, é uma coisa que me chateia bastante, que me perturba um pouco. Então, normalmente, eu acabo me relacionando com pessoas que se dão bem com a minha família e que a minha família também se dá bem com as pessoas. Quando não tem isso, normalmente não dá certo. Normalmente não dá certo. Mas eu me dou muito bem com pais. Eu sou... própria mãe da Jéssica aí, cheguei na casa da Jéssica a primeira vez que eu fui, o que eu fiz? Eu tava ouvindo, vi que tava com uma música tocando, o que eu fiz? Peguei o violão, comecei a tocar, quando viu, tava eu e a mãe da Jéssica bebendo vinho e cantando. Pronto. Conquistei, acabou. Entendeu? Então eu acho importante. Você acha importante? Você acha uma coisa legal? Eu acho muito importante, né? Até porque muitos relacionamentos mal resolvidos justamente porque as pessoas têm algum problema com pai e com mãe e aí precisam resolver isso para poder ali ter um bom relacionamento afetivo, né? Porque algo mal resolvido acaba repercutindo também na nossa vida. E a vida é feita de escolhas, né? E toda escolha tem suas consequências. E a gente às vezes quer intervir na escolha do outro, né? E eu falei, mas você não escolheu, cara? Então você escolheu. Mas a gente não aprende. A escolha do outro.
Mas isso aí é normal, é uma fofoca diária. O ser humano, ele vive em volta da fofoca, entendeu? De reclamar. Nossa, você gosta de reclamar? Eu acho que você não é tanto de reclamar, mas você gosta. Quando vem aquele momento, me deixa nesse momento pra reclamar. Você gosta disso ou não? Não, reclamar não. Eu sempre coloco a pessoa em alto astral, né? Eu deixo pra falar coisas mais, não, assim, com você. De reclamação quando tá aqui reunião de diretoria. Claro, entendeu? Entendi. Porque casamento é sociedade, né? Claro. Sociedade conjugal. E tem que fazer reunião de diretoria de vez em quando e a gente ali é livre para falar o que pensa, como pensa. E o combinado não sai caro, né? O combinado não sai caro. Eu tenho uma coisa que é assim, as pessoas estão... Tem muito mais questão hoje em dia de por exemplo, rótulos, né? A nossa vida, a gente foi ensinado e passou pra gente que a gente precisa de rótulos. Precisa ser namorado, precisa ser noivo, precisa. Você tem que ter um rótulo pra conseguir se entender. Você precisa saber o que você se você é, sei lá, o seu gênero, enfim. E hoje tem uma questão crescendo cada vez mais que eu acho muito positiva, que são os questionamentos sobre esses rótulos, se são realmente necessários, se não, se atrapalham, se ajudam, enfim. Mas, indo para a questão do relacionamento, você vê isso de uma maneira plural mesmo e tem que, entre o casal ou as pessoas envolvidas, se tá combinado, ok, vale tudo, é tranquilo, ou não, você acha que tem que ter um direcionamento, que é preciso, sim, alguns signos? Não sei se você já pensou bastante sobre isso ou não, mas eu fiquei curioso agora e fui. Não, acho que o diálogo é o mais importante de tudo. E com o passar do tempo, você vai se tornando íntimo da pessoa, sem perder a sua privacidade. Olha só que interessante. Você tem intimidade sem perder a sua privacidade. E aí, eu acho que o diálogo constante é super importante para que a gente venha pontuar algumas situações. Por quê? Porque, às vezes, você tem que dizer o que você gosta, o que você não gosta, que, às vezes, a pessoa está distraída, ela não está percebendo. E aí, eu penso que a gente precisa também colocar isso muito claro, de forma, claro, obviamente, né? Educada, claro. Bom senso. Bom senso, com certeza, bom senso é primordial. Né? E aí a gente vai conversando, vai se ajustando e vai vendo. Ou vai fortalecer aquele relacionamento ali terminar, né? Por conta de vamos dizer assim, de incompatibilidades. Vamos dizer assim. Como quando e pra te falar conversa a não verdade acontece. de signo... Ai, desculpa. Nada, vai embora, vamos junto. A vida é essa, vai. A questão do signo, né, que você falou, eu nunca me liguei muito nisso, né? Mas hoje eu tô numa fase que eu tô assim, não critico mais nada, não julgo, cada um sabe o que faz e assim, às vezes a gente fica naquele pensamento e você tá ficando fanático, bitolado, e você não percebe. Então é triste. Fanatismo em qualquer situação, em qualquer área é muito prejudicial. Sim. E aí você, quando se abre, né, para receber tudo aquilo que Deus e o universo têm para te dar, é muito mais interessante, vai deixando as coisas acontecendo. E falar de signo, eu sou taurina, né? Eu tenho assim uma opinião forte, sou uma pessoa assim de Nossa, você fala muito com uma taurina? Eu falo muito. Que estranho, eu tô passando aqui. Nossa, que legal, bacana. É câncer, né? Eu sou câncer também. É a gente, bate aqui. É nós. Então, você vai se dar bem com ele. Ele é super de boa, né? Super tranquilo. E aí a gente combina. Né? Então a gente combina. E eu não sei se é por causa do signo, mas a gente combina em várias situações. Eu acho muito balela isso. Eu não me pareço fisicamente com ele, mas hoje mesmo a gente estava conversando, que as amigas da minha filha falaram: a sua mãe se parece com seu pai, mas é tão engraçado isso, né? Que a gente se torna tão com aquela pessoa, com certeza. Com aquela pessoa.
que você acaba se parecendo com aquela pessoa, né? Você disse Caco, sobre... Fala, agora fala. eu tô falando com você aqui, eu lembrei de uma pergunta que eu quero te fazer. Opa, manda. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Há 5 só? Tá bom. Daqui a 5 anos eu quero estar com esse canal aqui funcionando de uma maneira onde eu tenha diversos programas diferentes, sempre focando em conversar com pessoas e ser um lugar de trazer... Não ficar somente a pessoa na tela aqui, mas o público poder vir. Então, o Convidado com Vida é o comecinho de um sonho que eu dei desde a minha infância de conversar com as pessoas. E isso é uma coisa que eu parei e identifiquei. As coisas, quando começaram a dar meio diferente na minha vida, eu tive alguns amigos que falaram, cara, você tá tentando de verdade? E aí eu vi, olhei pra trás e falei, cara, qual era o meu motivo inicial? Sabe? Qual era a minha vontade inicial? E a minha vontade inicial sempre foi conversar. Então, eu quero que esse canal esteja muito grande, mas eu não quero estar só nele. Eu quero estar nele e com os outros projetos em outros lugares também. E aí, uma coisa que eu aprendi e que eu acho muito bom e que eu quero botar em todos os projetos... Eu vivo de projeto. A minha vida é assim, eu sou artista, eu fiz não sei quantas peças, eu produzia, dirigia, não sei o quê. E as coisas só têm valor quando tem fim. Então eu tô agora, nesse momento, buscando qual é o final do Convidado com Vida. Se vai ser 1.000 entrevistados, 10 mil, o que vai ser, sabe? 10 mil pessoas conversando aqui, ou mais, ou algum outro tipo de coisa. Mas eu tenho muita ideia, por exemplo, de RPG, de jogos, de ajudar meus amigos, sabe? Se alguém faz uma arte, eu quero trazer pra perto. Então eu quero fazer projetos artísticos, mas ao mesmo tempo... eu sei que eu tenho que ser... Eu tenho que ter uma qualidade de marketing, assim. Então, eu quero investir na minha carreira. Então, com toda certeza, daqui a 5 anos, ou eu já vou ter ido, ou eu vou estar em São Paulo, porque é lá que as coisas acontecem. Eu fiquei 4 dias em São Paulo em 2019 e mudou a minha vida inteira. Eu fiquei 4 dias, acabei tendo que ficar 7, porque eu consegui 3 entrevistas, 3 testes, e um trabalho que foi o 2020 inteiro. Então, assim, é lá que as paradas... Eu tenho muito isso, de quando eu sinto alguma coisa, quando eu sinto de verdade, eu vou e dá. E eu sabia que eu ia passar no Amo Séries, eu passei, eu sabia que eu ia ganhar... Quando eu sei, é batata. É raro eu saber, porque eu sempre tô em dúvida. Então, assim, aqui, o Convidado com Vida, eu ainda não tive essa certeza total. Mas eu tô muito empenhado em fazer ele acontecer. Então, o meu caminho daqui a 5 anos é estar cada vez mais perto do público. É isso que eu quero. E, de preferência, ganhar dinheiro, né, gente? Que tem que, né? Se eu puder estar só aqui, tá ótimo. Claro, né? Porque a gente tem que amar o que faz, mas o dinheiro também é necessário. Uma coisa que eu te falo, Caco, quando a gente faz o que ama, o que a gente ganha, a gente se torna próspero. E prosperidade é bem diferente de riqueza. Então, as pessoas vão ser prósperas porque aquele dinheiro vai multiplicar. Porque você vai amar o que faz, você já ama o que faz, né? E essa proposta é muito legal. E você falou de uma coisa que eu achei interessante. As coisas só têm valor quando tem fim. Né? E eu fiquei reflexiva sobre isso que você falou. E às vezes as pessoas realmente elas só dão valor quando perde, só dão valor quando não tem mais, por conta dessa escassez. Uhum. E por que não valorizar enquanto há tempo? Por que não dar valor enquanto existe? Porque eu acho que é isso que as pessoas estão precisando ter esse feeling. Sim. E esse insight, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos insights e eu preciso respeitar isso, eu já aprendi isso na minha vida e geralmente você tem insight quando você está fazendo uma coisa que você gosta. Sim. Então, isso aí é provado pela neurociência, né? Em que o nosso lado direito do cérebro, ele fica mais ativo quando você permite que ele faça alguma coisa para se distrair, uma coisa que você ame, pode ser uma corrida. Eu mesma tive esse insight do projeto da publicação dando aula. Olha só que coisa! Eu estava dando aula na turma 01 do curso de elaboração de artigo científico e TCC,
tive um insight, até o nome veio assim na minha mente, o nome do livro, como ia ser o projeto. Então, A ideia gente tá aí, né? Isso é precisa. muito lindo, que a ideia já existe e a gente só tem que se conectar com ela, né, cara? É uma coisa muito doida Cara, isso. é demais, mas as pessoas que ainda não experimentaram isso acham Uhum. que é papo, que é viagem, e não é, sabe? Não é, não. E eu sei, eu entendo isso porque eu passei muito tempo na minha vida questionando, sabe, muitas coisas. E enquanto a gente fica nessa guerra com a gente mesmo, as coisas não acontecem. E assim, tem que, sabe, se tornando uma pessoa mais leve, mais não tranquila, porque eu não sou muito tranquila, né? Eu sou bem acelerada e Aham. tal. Eu sou ansiosa. Eu nunca sofri de depressão, eu acho que eu nunca vou sofrer. Mas ansiedade é algo que, eu quero fazer tudo. Ai, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Amanhã, já estou de manhã na turma dando aula. Hoje, estava fazendo lá projeto do meu doutorado. Tive uma live às 17 horas para falar de produção acadêmica, agora com você. E assim, é o dia inteiro nessa atividade, né? Aham. Hoje, infelizmente, não deu tempo de eu fazer um exercício, mas é uma coisa que eu também não abro mão. E Isso eu tô. é isso, sabe? Isso A aí eu gente tô precisa vacilando. se permitir. Eu tô vacilando nessa coisa do Pois é. exercício. Muito. Eu faço yoga, faço Olha. meditação, corrida. Tão maravilhoso. A yoga é perfeita para você tonificar seus músculos, para você. Porque enquanto a gente está pensando nos asanas são as poses do Aham. da yoga, né? E aí você está pensando em como você vai fazer aquela pose corretamente e você não está pensando mais em nada. Então é uma forma de desopilar, é uma forma de você reverter todo o teu pensamento para a posição que você vai estar ali. Então é fundamental. Eu fiz uma densitometria óssea agora, né, no início do ano, e minha coluna está tá melhor, está muito mais forte do que há 3 anos. Então, eu penso que é por causa da yoga, né? Então, Peraí, eu tô ouvindo. Perdão, que eu tô ouvindo uma coisa. Gente, vocês estão ouvindo alguma coisa? O que tá acontecendo? Ouvindo? Ah, gente, agora entendi o que tá acontecendo. Brotou o negócio na minha tela. O pessoal deve ter ouvido alguém falando de... Nossa, eu fiquei muito estranho. Eu falei, gente, esquizofrenia. Tô tendo algum problema aqui. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Perdão. Me desculpa. Mas se você conseguir continuar, perdão mesmo. Comecei a ouvir uma voz, cara. Eu fiquei, agora não. Não tem nem atabaque aqui do lado? Agora não. Vamos devagar aqui. O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. É que eu tô falando dessas questões, né? E uma outra coisa, cara, que eu penso também, né? Que eu sou uma pessoa que, independente da situação que eu esteja vivenciando, que, assim, Deus tem me provado muito, né? Ano passado, meu filho do meio ficou 51 dias internado com meningite fúngica, que é uma doença que mata. E, assim, foi uma coisa louca. Nossa, só Deus sabe como eu sofri. E em 2019 foi o mais velho que teve uma parada respiratória e cardíaca, ficou entubado no CTI. Então, assim, nossa, a vida nos prova a todo momento. Tá? E aí a gente precisa entender que a gente não tem controle de todas as coisas, mas que eu sempre vou fazer o meu melhor. E não sei se você já reparou, lá na Disney, eles têm aquela linha amarela, né? E você que trabalha com arte cênica, é muito importante que a gente diferencie o palco dos bastidores, né? E que no palco, você ali, como você falou já em algum momento aí na nossa conversa, é o personagem, né? Quando a criança está brincando, ela é livre, ela é ingênua, e quando você está ali fazendo aquele personagem, você... Aí agora eu me lembrei, olha, eu fiz uma peça lá no 3º ano do ensino fundamental. E, caraca, agora me veio esse Jesus. É muito bom, né? Isso, né? De uma Índia. Olha, eu não tenho nada a ver com Índia, né? Mas tudo bem. Mas eu fiz o personagem, também fiz uma peça de Chapeuzinho Vermelho, que eu adoro contar essa história para as crianças. E eu tenho uma versão assim, meio, né? Deixa para outra conversa. Não, eu quero saber, agora eu quero. Depois a gente conta. Então, o pessoal que tá na live vai ouvir essa história. Eu sempre gosto de contar Chapeuzinho Vermelho aí
porque a Chapeuzinho Vermelho não é tão inocente assim como se pinta, né? Mas tudo bem, ela é desobediente. Bom, enfim, deixa para lá, depois a gente toca nesse assunto. E a questão toda é o palco, separar o palco dos bastidores. Sim. Então, é a linha amarela que você vai colocar ali, independente de o que você está passando, de como você está se sentindo, você entrou no palco, você se investe daquele personagem ali, você vai fazer o seu melhor. Né? E é o que você falou, nada de tentar, eu vou fazer. Tem E uma é coisa assim. no teatro que tem muita gente que já ficou muito mal, né? Tentando se entregar pra personagem e acabando Confundo, né? confundindo. E tem uma coisa que eu aprendi dentro de um. O pessoal tá querendo saber essa história do Chapeuzinho Vermelho aí. Eu acho legal a gente falar depois. Mas. O... que é o matar o personagem. Quando você sai do palco, você tem que matar o personagem. Você não pode levar os problemas do personagem pra sua vida, porque isso acontece de verdade. E isso também tem no RPG, de você estar interpretando, porque o RPG, querendo ou não, mesmo sendo um jogo, dependendo de como o mestre ou a história vai te levando, você vai acessar coisas ali que talvez tenha passado na sua vida, ou coisas pesadas, porque é uma emoção muito doido. Se você parar pra pensar, como você falou, é tudo sinapsinha, é tudo energia do nosso cérebro, então tudo, mesmo sendo sonho, mesmo sendo uma realidade inventada, a nossa realidade é inventada, né? A gente dá valor pra um pedaço de papel falando que é dinheiro, mas é porque a gente falou que é dinheiro, mas de verdade ali é um pedaço de papel. Então, assim, Sim. a gente tá o tempo inteiro numa brincadeira. A gente tá o tempo inteiro em alguma parte da nossa vida, a gente tá dentro de um palco. Só que a gente tem que saber matar esse personagem que a gente desempenha na vida também. E isso no teatro é muito forte, assim, é bem ensinado pra não se machucar, porque as pessoas se machucam, né, cara? Muito, assim. Sim, sim, e se misturam, né? A gente já viu tantas coisas acontecendo aí, inclusive no meio artístico, né? De Sim. pessoas que misturam as coisas e levam para a vida real aquilo que está ali na novela, no Sim. filme, sei lá, e aí acaba trazendo para a realidade por conta dessa mistura mesmo que há. E quando eu vou, assim, quando há essa questão do desenvolvimento pessoal e profissional, uma das técnicas é muito interessante, que é você se imaginar como um terceiro ser super inteligente, para você se olhar de fora e você dar uma sugestão a respeito daquela situação que está acontecendo. É como se a gente saísse e olhasse para a nossa situação como um terceiro ser ou como um ser superior e olhasse aquela situação ali e falasse assim, olha, você deve agir assim, fazer assim, porque às vezes a gente está tão envolvido naquela situação que você não consegue enxergar uma solução. Mas quando você tem essa oportunidade, né, de se tornar um terceiro ali, olhando para aquela situação de fora, e aí você consegue buscar uma solução ou um caminho, né? Porque às vezes tem até um pensamento que fala isso, né? Quando você assume a sua responsabilidade naquele conflito, você sempre vai achar uma passagem secreta onde você num túnel sem saída, né? Num poço Olha sem só! saída. E a gente vai encontrar essa passagem secreta e ela existe mesmo, mas desde que a gente assuma a responsabilidade, a nossa parcela de responsabilidade. Note que eu não falei em culpa, responsabilidade. Sim. Culpa é muito pesado, né? A gente acaba se Muito culpando. pesado, muito pejorativo. Sim. Né? Tanto que nas minhas ações eu não chamo ninguém de réu. Eu chamo de requerente e requerido. Sempre coloco assim, porque réu, você já tá assim, botando um rótulo, né? Você já tá imprimindo uma energia ali. E isso vai de encontro com uma pergunta que o chat fez, que normalmente a gente só faz na segunda parte, mas eu acho que é importante trazer agora como é, não sei se você já defendeu, ou enfim, eu não sei nem como é o termo técnico, tá? Eu sou leigo aqui, pelo amor de Deus, tá? Você já defendeu alguém comprovadamente culpado, que você sabia que estava errado na situação, já teve que passar por isso? E como é lidar com isso? É muito complicado, né? Eu hoje, né? Foi uma vez só que eu defendi uma escola e não tem nada a ver com a área criminal, né? Mas eu defendi um colégio que impediu que um aluno fosse para a formatura porque ele estava em débito, tá?
E aí eu defendi esse colégio. E, enfim, aconteceram muitas coisas nesse processo, mas assim, não era nada grave, Uhum. mas estava errado. Sim. E aí, aquilo foi uma lição para mim, porque eu me traí, né? Porque eu, na qualidade de advogada, né? O advogado significa advocare, vem do latim advocare, que é falar por alguém. Aqui no Brasil, ninguém tem capacidade postulatória senão advogado, então qualquer conflito que exista na sociedade, ninguém pode ir a juízo sem ser por intermédio de um advogado através de uma procuração, que é um instrumento do mandato, que é um contrato que a pessoa faz, né? Então, assim, Caramba! você. Caraca, eu falo muito rápido, Você né? foi Mas, puxando cartas e botando na mesa e tá todo mundo assim, pera aí. Mas tá, vai. por exemplo, você quer ajuizar uma ação contra alguém, você tem que assinar uma procuração para mim, para você delegar para mim os poderes para eu te representar em juízo. Aham. Tudo bem? Não, eu E entendi, aí, eu entendi. Todas as não, cartas beleza. É vai. porque eu falo rápido, né? Mas Mas assim, vai, é bom. a Jéssica mesmo fala assim, professora, você entrava na sala toda, já com aquele salto desse tamanho e começava a escrever no quadro, ela calma aí, menina, abriu o caderno ainda. E eu já estava começando a falar que o direito civil, porque eu sou civilista, né? Eu atuo na área de família e inventários, e assim, Nossa, deve ser já cada chego treta. acelerada, né? Nossa, inventário deve ser uma treta pesada. Nossa. Cara, mas aí é que tá. Olha só, quando você tem esse perfil, né, de mediar as partes, de conciliar, de Uhum. apaziguar, porque a morte é a única coisa certa da vida. Caraca, aí. Como a gente Aí, já falou To Be. Que o nome dele é To Be, tá? Entendeu? Aí, o To Be aí, lembrou da gente? Aqui, ó. Exatamente. Isso tudo vai passar. Então, quando você tiver um problema muito sério, você fala assim, eu vou morrer mesmo. Entendeu? Então, não adianta eu ficar esquentando minha cabeça. Porque um dia eu vou morrer. A vida vai passar. E eu tenho conversado muito isso com meu marido, né? E eu falo assim, vida longa pra gente, vida longa, longevidade, mas vamos morrer um dia. Isso tudo vai passar e vai tudo ficar aí, ó. É. Tudo, entendeu? E O que a gente quer levar dessa vida, né? O que de fato a gente vida quer. que a gente leva. É isso aí. É a vida que a gente leva, não tem outro jeito, sabe? E aí, vamos lá. Inventário. A morte é a única coisa certa da vida. Se alguém morreu e deixou bem o nome dele, tem que abrir inventário. Porque não tem como passar a titularidade de um bem de uma pessoa que já faleceu para outra pessoa, se não for por intermédio de um inventário. E o inventário pode ser feito extrajudicialmente, que é no cartório, quando há consenso entre todos os herdeiros. Que é o lindo, né? Que é o lindo. Que é quando consegue isso, é o demais, né? Sim, às vezes é aquele consenso meio... Uhum. Mas é a melhor solução. A minha avó, porque não adianta quando... ficar brigando por algo que a pessoa nem suou para conquistar. Sim. A minha avó, quando ela morreu, antes, ela e meu avô, eles doaram tudo em vida. Tudo. Eles doaram tudo pra não ter nenhum tipo de problema. E de fato não teve, sabe? Porque não tinha mais nada. Que você queria o quê? Levar o caixão só, se você pudesse. Mas o resto não tem. E não sei, é uma coisa que a gente não pensa tanto na morte do jeito que a gente precisaria pensar, que é uma coisa natural, né? A gente deveria pensar nela sobre uma coisa natural. A gente deveria falar de sexo de maneira natural, de contabilidade de maneira natural. A gente deveria ter isso comum. Isso daí deveria ser... Nossa, por exemplo, você falou que teve aula. Isso lá... Olha só que callback eu vou fazer. Você falou lá atrás que você teve aula de direito no seu ensino fundamental, no seu ensino médio. Eu não tive. E não é uma obrigação todo mundo saber a Constituição? Ou é uma piração da minha cabeça? Não deveria ter alguma coisa... Sim. Pelo menos uma... Olha, aqui, gente, esse aqui é a Constituição, conhece aqui, ó, esses aqui são os artigos, entendeu? É uma coisa muito lógica, assim, por que não tem? Por que não tem numa sala de aula, sei lá, cozinha não, gastronomia, uma gastronomia básica, uma contabilidade pra pessoa... Eu não sei fazer um imposto de renda. Eu tenho que estar na contadora, entendeu? Eu faço o imposto de renda, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, mas realmente, educação financeira, marketing, direito, isso tudo deveria ser obrigatório. Claro. Né? Porque as pessoas precisam ter uma noção dos direitos básicos, pelo menos, claro que com outra linguagem. Por que os alunos geralmente gostam da minha aula? Porque eu traduzo
juridiquês. Sim. Eu não fico falando, claro que tem horas que não tem como você fugir, mas eu traduzo, sabe? Então, assim, a gente precisa ter essa Didática, quase, né? assim. Oi? É uma didática. Você tem que ter a didática, você tem que passar essa informação. É a facilidade de se comunicar, de se fazer entender. Porque não adianta eu ter doutorado, pós-doc, e não conseguir... Só falar com o doutor. Só fala com o doutor, né? Fica só... Ah, fala sério, né? E, na verdade, eu estou fazendo doutorado porque é algo que é, vamos dizer assim, exigido na minha área. E olha quanto tempo, eu já tenho mestrado há 20 anos. Em 20 de dezembro de 2000, ano 2000, na virada do milênio, eu defendi minha tese minha dissertação de mestrado, que é um nome, né? E aí eu esperei esse tempo todo. Por quê? Porque aquilo me cansou, porque aquilo me esgotou, sabe? Cientificamente, mentalmente, meu marido que sabe, né? As coisas que eu passei. E numa época que a internet não era assim, né? Tão... como é hoje, de você poder conversar com as pessoas, de fazer uma videochamada, enfim. Deixa para falar, porque o que passou, né, já passou, mas só apontando aqui. Claro. Eu aguardo muito tempo para eu poder fazer o doutorado, e aí fui apresentar um artigo lá em Portugal, e eu estou fazendo doutorado em Portugal. Olha só, que é a distância. Estamos aqui com uma correspondência internacional aqui, ó. Estamos... Maravilha da internet poder fazer essas coisas, né? Pois é. Vamos... E assim, tudo é possível. E assim, eu vou terminar porque eu tenho iniciativa e acabativa. Tudo que eu inicio, eu termino. Acabativa? Eu quero uma camisa. Eu quero uma camisa escrita. Eu tenho iniciativa e acabativa. Por favor, precisamos dessa camisa. Uma bandana. Qualquer coisa, eu preciso disso na minha vida. Ana. Ó, várias frases aqui. Nossa, você... Tá conversando. Não é possível, você tem esses post-its na parede, você deve ter. Isso é muito bom. Mas eu gosto de levar as pessoas a pensarem em coisas que elas eu gosto geralmente também. não pensam, né? Então, assim, tudo é uma forma de você transmitir o conhecimento, de transformar informação em conhecimento, porque informação, hoje em dia, todo mundo está tendo milhões de informações, mas você transforma aquilo em conhecimento. Então, isso que é a grande sacada, sabe? De você ler muita coisa, de você ouvir muita coisa, e na hora de falar, você não consegue falar. Por quê? Porque tá tudo misturado. Sim. E você não consegue ter uma coerência na fala. Por isso que é importante a gente organizar o pensamento, concatenar as ideias, para que a gente tenha conteúdo. Que tem gente que só tem embalagem e não tem conteúdo, né? Quem sabe? Quem sabe mesmo é quem consegue resumir. Né? Assim, a gente pode falar anos, mas se a pessoa consegue em um parágrafo, em uma frase, dizer tudo que configura, a coisa mais difícil é definir. Você pode perguntar para alguém, define o que é uma mesa. Vão ter pessoas que vão ter dificuldades. Acredita que até a grande maioria vai ter uma dificuldade de falar que a mesa é que tem 4 pernas. Não, peraí, mas aí um elefante também tem. E aí? É uma mesa, um elefante? Não é. Então, definir... O direito é um bem móvel e corpóreo, e que se transfere a propriedade através da tradição, que é a entrega. Então, eu sou proprietária da mesa, que é um bem corpóreo, porque ele tem materialidade, e por isso a transferência desse bem móvel ocorre com a entrega. Então, isso aí, legal, uma redação do Enem aí, ó. Pessoal que quiser, já pode usar na redação desse ano aí que vai vir. A gente acabou não indo para uma parte que você pediu pra gente ir. Então, vamos para essa parte. Você pediu, você falou, olha só faça essa conversa se a gente falar disso, que é... Me explica a ideia do livro. Que livro é esse que você está falando? É o livro que a Jéssica está inserida? É um outro livro? O que é? E aí faz jabá mesmo. Agora é a hora, galera. Vamos. Sim, então, aí eu estava dando uma aula porque eu fiz um curso, na verdade eu fiz um curso não, fui para um congresso em agosto de 2019, aquele congresso mexeu muito comigo, que era um congresso de você despertar o seu poder. E qual é o nosso poder? Tem gente que está aqui vivendo nessa vida e não despertou o seu poder. Então, para mim, eu falei assim, poxa, mas eu já sei, né? Porque a gente...
na vida a gente tem trabalho que se torna carreira, que se torna missão, que se torna chamado. Quando a gente descobre isso, até coloquei hoje no meu stories no Instagram, né? Qual é o seu propósito de vida? Você já descobriu? E eu perguntei isso lá. E eu fico assustada com as respostas das pessoas, porque assim, 80% não sabe qual é o propósito de vida. Então estão aqui nessa vida e não sabem o propósito. Então, muitas vezes as pessoas não se descobriram ainda. E aí eu já descobri o meu chamado, né? Que é mais do que missão, e repetindo essa evolução, trabalho, carreira, missão, chamado. Chamado é quando você vai ter o chamado, né? Que 1158 vezes existe a palavra chamado nas Escrituras Sagradas, que eu gosto muito também de estudar as Escrituras Sagradas, né? Independente de religião. É um livro de fé, né? Mas é um livro de história também. Sim. E ali, chamado. Para que você foi chamado? Você foi convocado para alguma missão aqui nessa terra. E se você ainda está aqui, é porque você ainda não cumpriu a sua missão de forma plena. Então, por isso que a gente precisa descobrir qual é o nosso chamado. E isso, quando a gente descobre, é muito importante. Então, eu fui fazer esse congresso e ali eu saí realmente, sabe, assim, muito empolgada. E eu falei, eu vou fazer um curso de ensinar as pessoas a escrever, porque as pessoas não escrevem, porque aqui no Brasil a educação não é valorizada. Uhum. Essa que é a verdade. Eu me senti assim, né, de não ter uma base, sabe, muito boa para poder escrever, para poder. Então, por isso eu tive muita dificuldade. Então, eu quero transformar isso na vida dos meus alunos, na vida das pessoas que querem me ouvir, porque eu compartilho muito conteúdo gratuito lá no meu perfil no Instagram. E aí eu tive a ideia de fazer um curso. Fiz o curso em novembro, meu marido, não, deixa para 2020. Falei, não, tem que ser agora. Eu vou preparar o material e fui fazer o curso. Curso de elaboração de artigo científico e TCC. Quando eu estava dando aula, como eu te falei, eu tive esse insight de fazer o projeto, de oportunizar as pessoas a publicarem aquilo que elas escreveram. E foi aí que a Jéssica entrou no circuito, porque ela apresentou o trabalho de conclusão de curso, e aí ela falou de um assunto tão bacana, né, das fake news, e que é um assunto tão atual, tão pertinente. E aí eu convidei, né, ela para fazer parte, a professora Simone indicou, ela fez parte do volume 3, e assim, ela publicou o artigo dela, ela é uma autora de um artigo no livro, que isso é tão importante, né? Além do livro ter um ISBN, que é o International Standard Book Number, para garantir os direitos autorais. Olha só! Não, maneiro, legal. Porque, assim, não sei se você sabe, mas ela não sei, vou dividir aqui, eu vou falar rapidinho. Mas a carreira acadêmica é uma coisa que chama muita atenção dela e que parece ser um foco bem grande. Então isso vai ser muito importante para ela, né? Que começou. Com certeza. Ainda mais se ela quiser, assim, prosseguir na carreira acadêmica, porque ela já vai lá criar um currículo Lattes no CNPq, vai colocar isso como produção científica dela, vai colocar lá um número do ISBN do livro, em que ela é uma das autoras, porque a obra é única, né? E aí ela é uma das autoras do artigo que está publicado naquela obra, no volume 3 do Temas Contemporâneos para TCC. E aí, como eu falei, né, direitos autorais tem tudo a ver com... direitos autorais devem ser protegidos, assegurados, mas é uma coisa que, infelizmente, as pessoas também não dão valor. Isso aqui que a gente está fazendo é a nossa propriedade intelectual, que a gente está relativizando, a gente está abrindo mão e compartilhando aqui conhecimentos que muitas pessoas, às vezes, né, falam assim, mas é só falar isso, é só dar uma resposta de 5 minutos. Não, são 5 minutos, mas que levaram 20 e tantos anos para poder eu adquirir aquele conhecimento. Claro. Né? Então, é assim, isso as pessoas não entendem. Então, para a Jéssica, por exemplo, e para todo mundo, né? É muito bom para que você deixe um legado na humanidade, para que você se torne imortalizado, como dizia Cecília Meirelles, né? Da gente se tornar imortal, nesse sentido, né? De deixar um legado na humanidade. Como José Saramago dizia, todos somos escritores, mas uns escrevem, outros não.
E a gente precisa deixar isso claro, né? Porque às vezes a gente tem uma inquietação, uma inconformidade com algum tema, alguma notícia, alguma coisa que a gente não se conforma, que a gente quer, né, trazer uma possível solução para aquilo. E por que não escrever? Sim. E é isso que eu estimulo nas pessoas. E às vezes eu fico assim, caraca, eu não preciso disso, né? De ficar ali me desgastando com live. Mas não é, a questão toda não é precisar, é você ali compartilhar, porque quando a gente compartilha conhecimento, a gente se doa. É aquela chama acesa que você quer acender a do outro também, sabe? É o chamado, né? A vela acesa, exatamente. Olha só, tudo se acaba sendo uma conexão única, né? E aí é maravilhoso, e aí é aquilo que você falou. Enquanto eu existir, eu gostaria muito que esse projeto fosse perpétuo, mas claro que a gente não sabe até quando será. E às vezes eu percebo que as pessoas banalizam, sabe? Uhum. E não importa, o importa é quem realmente está dando valor. Claro. Né? E assim a gente vai prosseguindo, né? Então, para a Jéssica, por exemplo, ela pode ter uma vida acadêmica. Inclusive, a Jéssica já me perguntou no direct no Instagram, há algum tempo atrás, assim, professora, eu queria muito saber da sua trajetória, né? E assim, acabei falando, ai meu Deus, a minha trajetória é muito longa, se eu for falar aqui de cada detalhe, né? Eu acho que eu vou escrever um livro falando sobre a minha vida, né? Uma autobiografia. É bom, pô. É bom, é uma boa ideia. Porque incentiva as pessoas, porque Sim. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Né? Nos versos cantados por Gal Costa, Caetano Veloso, mas é, na verdade, uma frase de Don Quixote de la Mancha, né? De Miguel de Cervantes, que ele fala sobre isso. E que, na verdade, às vezes as pessoas acham que a nossa vida é tudo maravilhosa, que todo dia a gente está rindo e tá... Não é isso, sabe? Então, assim, todo mundo passa por perrengue. Sim. E a gente sabe... E a questão toda é você saber lidar com os perrengues da vida. Com certeza. E saber viver, né? E não ter a vergonha de ser feliz. Olha lembrando só. Gonzaguinha aí. Né? Que eu gosto muito de música também, minha vida é permeada de música. Eu troco 1000 vezes uma música por uma TV, sem sombra de dúvida. E é isso, sabe? A gente precisa ser feliz, a gente precisa viver com essa energia boa, alto astral, de compartilhar, porque quando a gente compartilha, a gente doa, a gente transforma. E é isso. A gente vai enfrentar os nossos moinhos e o Sancho Panza tem que estar do lado. A gente tem que estar com os amigos, a gente tem que estar realmente aí. Eu tenho uma pequena questão com o lugar da felicidade, a obrigatoriedade de ser feliz. Eu acho isso, pessoalmente, uma besteira absurda, na minha opinião, porque é impossível. A felicidade é momento, na minha visão. Felicidade é um momento. A gente pode viver pra perseguir isso, claro, e ter várias e várias vezes. Mas quando eu falo sobre o terminar, sobre as coisas terem fim, é porque elas vão ter, mas não que vou viver sem me importar de fato. Pra mim é o mesmo caso do desapego, que eu sei que pra mim é uma questão que eu quero aprender, sabe? Quando me perguntavam o que eu queria ser quando criança, eu respondia que eu queria ser palhaço e monge. E, de fato, eu tenho muita vontade de pegar um pedaço da minha vida significativo e viver num monastério. Eu tenho realmente uma vontade de fazer isso. Porque a questão do desapego... Mas isso por quê? Para você se isolar, para você se conectar com você mesmo? Ou por quê? Por que isso? Porque quando eu consegui, perdão da palavra, ligar um foda-se para as coisas, e foi numa atitude muito de uma reação, eu vi que eu tava ficando cinza por dentro. E isso aqui que eu tenho, de falar de verdade, de escutar, de reunir pessoas, de sair na rua com um violão nas costas e tocar, e daqui a pouco tem uma galera junta cantando, isso sou eu. E por muito tempo, principalmente ali a minha primeira parte da vida adulta, aquilo dali foi posto em xeque pra mim. E eu fui ficando cada vez mais cinza, mais cinza, mais cinza. Porque eu fui me machucando. Mas depois que eu descobri que, cara, eu vou me machucar, independente, eu comecei a pensar sobre deixar ir as coisas na minha vida, sabe?
E o desapego pra mim é nesse sentido, de deixar ir, mas quando tiver, eu tenho meu caminho, o meu caminho é sozinho, ninguém vai conseguir seguir o mesmo caminho que eu. Eu vou estar sozinho no meu caminho. Mas as pessoas vão passar, as pessoas vão acompanhar, as pessoas vão estar junto, aí as pessoas vão embora. E tudo bem. Eu quero estar bem com isso. Eu quero, é uma escolha minha, um desafio meu, sabe? De estar bem com isso, de, poxa, eu sei que meus pais vão embora. Isso vai ser muito difícil pra mim. Eu amo muito eles. Muito. Vai ser muito complicado. Mas eu quero ter a calma de entender que isso iria acontecer, conseguir parar e pensar, ok, tem agora eu e meu irmão e eu tenho que fazer as coisas acontecerem aqui. Então como é que eu vou? Então tem que ser lógico em certos momentos, mas eu não vou deixar de abraçar, eu não vou deixar de viver momentos bons porque um dia eles vão embora. Não, eu vou aproveitar ali de verdade. Pra mim, esse é o lugar do desapego que eu quero chegar, entende? De viver tudo. De olhar pra uma planta e falar que incrível, olhar pra um animal e falar, olha que coisa maravilhosa, ele tá brincando. É isso, esse é o meu lugar que eu quero chegar de desapego, sabe? Maravilha. E até porque aonde você for, você vai levar você mesmo com você. Exato. Então, isso aí, por isso que a gente tem que estar bem com a gente mesmo, né? Porque Sim. onde a gente foi ontem, eu sonhei com meu pai, né? De anteontem para ontem, meus pais são vivos, graças a Deus, e eu falei assim, nossa, eu acordei com um amor tão grande por eles, né? Mais ainda. E aí eu fiz uma ligação de vídeo, falei, ai, que bom que vocês estão bem e tal, sonhei com o papai. E assim, me encheu de amor aquilo, isso foi muito bacana, sabe? Muito bom a gente poder realmente, como você falou, valorizar. Aqui eu moro no Recreio, né? Então eu vou caminhar com meu marido e a gente tem lá uma pedra que a gente sempre vai lá, sobe a pedra e fica lá olhando o mar, e aquele é o nosso momento, e ali a gente se conecta com Deus, com o universo, e a gente se conecta, eu e ele, né, também. É o nosso lugar ali. Falando de uma particularidade aqui nossa, mas é isso, sabe? A gente precisa apreciar as coisas boas da vida, senão a gente está aí vivendo para trabalhar e vivendo para ficar pagando prestação de apartamento. Sim. Aí quando aqui no Brasil principalmente, aí financia 25 anos, quando acaba de pagar, morreu. Sim. Entendeu? Então, assim, não tem que se matar de trabalhar, sabe? Então a gente precisa equilibrar. Eu falo isso para mim mesma, né? Que eu sou workaholic. É porque é gostoso também, né? É gostoso se sentir fazendo ali. Eu entendo. Sim, claro. Eu também. Quando eu começo a trabalhar, eu não sinto fome. É uma coisa louca, sabe? Eu vou embora e... Mas sabe o que é isso? É o flow. É o flow. Quando você começa a fazer uma coisa que você gosta, você não sente vontade de ir ao banheiro, você não sente vontade de comer, não sente sede, você vai. Quando você vê, fala, caraca, já passou esse tempo todo. Sim. Então isso é entrar no fluxo, entrar no flow, em que você vai realizar uma atividade que vai ser uma experiência autotélica, que é uma experiência recompensadora em si mesmo. Olha só que interessante, né? Que você vai se sentir recompensado, e às vezes essa recompensa é você mesmo, né? Que é aquela alegria, aquela interior que ninguém pode tirar. E quando a gente sabe que a gente tomou a decisão certa, é quando a paz vem ao coração. Esse é o momento. Fala assim, caraca, será que eu tomei a decisão certa? Sentiu paz? Então é a decisão correta, é a decisão acertada naquele momento, que depois pode mudar, lógico, porque a Terra está em movimento, né? Sim. Então a Terra está girando em torno do Sol, e estamos aqui, e o mundo é isso, é movimento, né? Então por isso que a gente nunca vai ser o mesmo, mas a gente está se renovando, mas acaba sendo o mesmo, que é um dos poemas da Cecília Meirelles, que ela fala sobre isso. E todo final da minha aula eu coloco um poema para os meus alunos, eu faço uma reflexão, além do conteúdo ministrado, a gente fala também dessas reflexões que são importantes. Engraçado. E tem alunos que falam assim, professor, eu só estava esperando esse momento na sua aula. Engraçado você falar isso, porque a gente acaba a live aqui com um presente que você gostaria de dar de palavra para as pessoas que vão ouvir. Talvez você nunca mais vai ouvir, ou essa pessoa nunca mais vai ouvir você, mas de você falar essa frase ou essa ideia, alguma coisa. Se você puder já pensar nela, eu vou só fazer os recados finais aqui. E logo em seguida você também fala todos os lugares que você quiser e essa frase. Galera, pessoal que tá ouvindo o podcast,
A gente tá em live, tá certo? No dia 26/3. Então você tá ouvindo lá na frente, você tá ouvindo lá no futuro, parabéns, tá? Mas o que acontece? Recado aqui do passado, você pode chegar aqui na live do amigo Caco na Twitch e dar o seu follow, seu subscrever e tudo mais. Pra galera que tá em live, acabamos de conseguir um sub aqui, ó. Muito obrigado, galera que está na live, obrigado. Lembrando que vai ter o podcast, então apoie, compartilhe. Todo mundo que tá ouvindo, tá? Compartilhe isso aqui quando sair bonitinho. Vou fazer uma foto bonitinha pra você, vai ficar linda. E a gente vai passar isso pra frente, porque é importante, gente. O compartilhar ajuda muito, o curtir ajuda muito. Na descrição tem todas as redes e links e de livro, de meia, de camisa, que a gente vai fazer uma loja de camisa com frases. Eu tô brincando, essa loja eu não acho que vai existir, não. Mas se existir, vai estar aqui embaixo. Então, todos esses links aqui da professora Ana vão estar aqui embaixo também. Então, já clica tudo, já segue e vai embora. E agora, fiquem com esse momento bonito, esse final, por favor. O acabamento desse momento do podcast. Por favor, professora, diga o que você precisar falar. Pois é, eu já falei tanta coisa aqui, né? De tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu desejo para todos nós, né? Que sejamos inteiros, né? Intensos, plenos, abundantes e sempre constantes. E sabendo que nada acontece por acaso e que tudo que acontece na nossa vida vem justamente para nos provar o que a gente quer ser, onde a gente quer chegar. E assim, a gente precisa ter essa consciência, né? De ter o propósito na nossa vida, de fazer o que nos faz feliz, de não esperar porque o tempo está passando e se a gente não começar hoje, daqui a um ano a gente vai se arrepender porque não começou hoje. E é isso, sabe? Viver a vida de maneira intensa, de maneira plena, que plenitude é a minha palavra de ordem. Eu já fiz um teste sobre isso, né? E essa é a palavra de ordem. Plenitude, comprometimento, abundância, e que vocês sejam abundantes, prósperos e que nada venha a tirar a sua vontade de chegar onde você quer chegar e nem de ser o que você quer ser, porque a gente é o que a gente quer ser, a gente vai chegar onde a gente quiser chegar. Não importam as circunstâncias, e sim as decisões que a gente toma, porque para a gente obter resultados incríveis, a gente precisa tomar decisões que a gente nunca tomou, né? E por isso eu agradeço muito a participação de todos vocês. Muito obrigada, Caco, por você ter me convidado para estar aqui. Foi um prazer super bacana conversar com você. A gente teve uma conexão desde logo, né? E eu desejo que um dia a gente possa sentar, conversar, lanchar, a gente vai. almoçar, Isso vai acontecer. Conversar com Jéssica junto, né? Vai. E eu desejo muito amor para vocês e muita conexão e muitas coisas maravilhosas para todos nós e que a gente está aqui, ó, pronto para receber do universo aquilo que a gente tem para receber, tudo que a gente tem para receber. Então a gente vai olhar para o céu hoje, quando acabar essa live, vai olhar para o céu e vai ver a imensidão. E se tiver estrelas, nós vamos ver quantas estrelas existem e a gente não sabe contar essas estrelas. Então é assim que serão as bênçãos nas nossas vidas e tudo que vai acontecer na nossa vida, porque a gente está preparado para receber tudo aquilo que a gente merece, porque a gente merece. E assim a gente vai terminar essa conversa. Olha aqui, só, para a gente poder realmente tomar consciência de quem a gente é. E nós estamos prontos. Então esteja preparado para receber o melhor. É o melhor. É tudo que está reservado para a sua vida. Se permita. Permita-se, @prof.anacris.pinheiro no Instagram, tá certo? É bom falar também, porque às vezes a pessoa não vai na descrição, mas se já se interessou, vai. Lembrando, o pessoal do podcast, vocês ficam por aqui, beijinhos, mas o pessoal da live, a gente vai responder, como a gente já estourou o tempo legal, vão ser 2 perguntas no máximo, que a gente vai responder pra galera da live. Então eu vou fazer a transição aqui, beijinho pro pessoal do podcast, beijo, valeu, até a próxima, obrigado pelo esse papo. Gente.
E pra quem ficou até o finalzinho, um beijinho na sua banda esquerda do bumbum.